Eu entrei para a faculdade de Direito em 68. Eu comecei a trabalhar com 15 anos no escritório da advocacia. No dia 10 de novembro de 78, o Zé Mendes assinou a minha carteira como advogado do sindicato. E logo em seguida, em 78, também o sindicato que cadastrou minha carteira. Então, pronto, eu estava seguro, porque eu estava sendo advogado, eu estava me metendo numa questão do sindicato, então eu tinha legitimidade para isso. Essa questão da gente se conhecer com o Pinheiro tem uma causa. A causa era o grande cativeiro no campo, onde gerava o chamado ouro branco, né, era o algodão que os trabalhadores produziam demais, mas viviam no cativeiro. Era um cativeiro muito cruel. Tudo o trabalhador tinha que pagar, tudo que ele produzia levava metade para o patrão. Era o algodão, era o milho, era o feijão. A gente se reunia lá na Aratuba, e aí foi onde a gente começou os nossos encontros. Nós não se reunimos na casa do Padre Moacir. A gente se reunia lá debaixo dos cafezais, porque a ditadura militar, o regime militar, se pegasse um sindicalista reunido com uma pessoa de outra categoria, no caso um padre, um religioso, ia para a cadeia os dois, né? Então a gente se reunia no mato. Peguei os 300 pessoas, dividi em 10 grupos de 30 e fiz 2 perguntas para eles. Então a pergunta era a seguinte: o que é que vocês querem com essa luta e o que é que vocês esperam do advogado? Tudo que você pode imaginar de resposta saiu. E eu concluí dizendo o seguinte: primeiro, que eles não confiassem em advogado, porque advogado se vende. E segundo, se eles quisessem realmente lutar pela terra, eles podiam contar comigo, que eu estava do lado deles. E ele já era advogado aqui em Xerambim, então ele passou a ser advogado, era advogado do sindicato, como eu era sindicalizado e estava na delegacia sindical, ele foi advogar na causa lá também. E aí me parece que em 81, 82 já foi fundado o CETRA, né? E aí todo esse período de 82 até 89, a gente sempre esteve próximo ao CETRA, não só até aí, porque depois que eu saí do sindicato em 99, em 2005, com a assessoria do CETRA, nós fundamos uma cooperativa de crédito lá em Quixadá, a Cocres, que hoje é Cressol, né? Mudou de nome. Eu saí presidente da Cocres, fui presidente durante 4 anos, de 2005 a 2009, e o CETRA prestava toda uma assessoria à Cocres. E no período do movimento sindical, sempre o CETRA esteve presente, nos assessorando. Eu lembro muito bem o brilhantismo do Dr. Pinheiro na defesa dessas questões. Sindicato de Xerambim, Sindicato de Quixadá, Monte Castelo era em Quixadá, uma coisa que teve muita repercussão. Pinheiro ali era advogado, eu acho que o Pinheiro também deve ter sido ameaçado várias vezes, né? Porque a questão lá teve muito perigosa. Nas reuniões dos homens, que eram no terreiro, debaixo de uma árvore, era um espaço bem masculino. Começar a observar a questão da participação das mulheres, que era mínima. As mulheres não tinham participação. A gente sabia que da história da luta, as mulheres eram a vanguarda com as crianças. Os homens eram a retaguarda para poder se manterem vivos e ir na luta. E aí pronto, aí passou a ser o movimento de Fortaleza, do Ceará. Pronto, aí tomou conta. Apareceram os advogados também que foram advogar, apareceram outras pessoas também que foram. Então eu diria que no começo foi isso que levou a gente a ter entrado na luta. O CETRA iniciou
não como cetra, né, dentro do assentamento. Ele iniciou com um advogado, doutor Pinheiro, né, que na época veio pela diocese que era quem ia acompanhar, né, essa questão da terra, né, aqui dentro do assentamento. E mais em uns 2 assentamentos aí que ele também fez essa questão da advocacia. Na época eles viram que a demanda era bem maior, né? Tinha várias questões que precisavam ser trabalhadas dentro do assentamento. E aí resolveram afundar, né, o CETRA. Então fundaram o CETRA, as ONGs, para dar maior assistência aos assentamentos. A história do CETRA tem uma relação muito forte com os movimentos, com o campo, com o rural, com a igreja. Tem todo esse nascedor aí nessas relações. O CETRA nasceu a partir das SEBs, foi um movimento muito forte que também nós participamos. Eu já estava no sindicato de Pentecoste, nessa época eu era diretor do sindicato de Pentecoste. E um grupo de sindicatos, onde o Pinheiro também atuava, onde a gente tinha essa relação também de movimento de SEBs, a Diocese Itapipoca teve também papel fundamental nisso tudo. Nesse período, a gente nem compreendia direito como era CETRA e Pastoral da Terra, CPT, né? Mas aí a gente foi compreendendo aos poucos que existia uma parceria Pastoral da Terra, CETRA. Ele começou a vir também pessoas que não era só o advogado. A dona Margarida começou a vir também ajudar o pessoal, orientar. E aí a gente passou a saber que foi uma parceria CPT-CETRA. E aí nós tivemos, isso foi no início dos anos 80, quando estourou esse negócio da venda da terra, que os caras começaram a proibir a gente. O povo já tinha, em algumas localidades já tinha essa base da igreja também, igreja católica. O padre Felipe e algumas irmãs, a irmã Solange, outro padre, o padre Faz, a irmã Maria Alice. Ela chegou por Sobral, aqui o povo assistia os rádios. O rádio tinha, na época o povo assistia rádio mesmo, né? Aí ela tinha um programa muito bom de esclarecimento, porque naquele momento parece que era de uma forma em geral, o povo vivia muito escravizado na terra, não tinha esse negócio da reforma agrária, as rendas eram muito, os donos de terra cobravam as rendas muito injustas. Depois da terra conquistada a gente teve uma mudança muito interessante, o pessoal passou a ter liberdade de fato utilizar a terra. 6 de dezembro de 1978, quando nós pensamos, fomos fragados com polícia, os moradores, vizinhos e o oficial de justiça, e tomou todo o algodão que nós tínhamos nas nossas casas. Aí sim, aí o CETRA entrou de vez mesmo, por intermédio do Pinheiro. Aí nós era juntos toda semana, todos os meses, era encontro. A gente fazia parte de uma CPT, nós fizemos grandes encontros no Catreús, no Iguatu, no Quixadá, na Foz. Acho que quase por todo canto do Ceará nós fizemos grandes encontros com foco na terra. As famílias começaram a se organizar pela a necessidade, pela opressão e também pelas dificuldades que estavam passando com fome, porque já não estavam podendo colher o que plantavam, não podiam plantar muito porque eles não deixavam, os patrões não deixavam. Às vezes a gente se emociona de comparar o antes, né, com agora.
A gente andava 72 quilômetros a pé para ir na sede do município, ver se encontrava soluções para os problemas que era demais. As perseguições aqui dos patrões era tanto, da polícia. No município, os patrões era tudo. Mandava tudo, mandava no juiz, mandava na polícia, mandava em tudo. Eles eram dono da lei. Eu lembro que a gente era marcado para morrer. Eu, a Nazaré, a gente que ficava mais em frente das lutas. E era por isso que a gente ia a pé muitas vezes, falta de transporte, porque para evitar mais, a gente se esconder mais, a gente trocava de nome. A coisa mais difícil que teve aqui foi no dia que nós fomos para o Pire. Quando chegou lá, os homens não conversaram, não. E o cara minha cantando, o cara de mulher, de criança, os homens não contaram história, não. Meteram bala para barriga. E uns corriam para um canto, outros corriam para outro. O povo ia cantando o bendito, aquele povo de Deus. E se encontrar, aí uma pessoa passou e disse assim: eles já mataram o seu Mané Ririço e 2 filhos. Olha, eu digo, agora só mandava atrás de matar o homem. Na gente da casa dele. Ele era um homem que sempre ele da comunidade, ele sempre ia sempre na frente da coisa. Foi difícil nesse tempo. Quando Mané morreu 2 filhos, as comunidades ficou tudo abalado. Família, e a mulher dele era uma velhinha, já velha. Os netos foram acudir essa réia e ia fazer. Passaram 2 dias, foi 3 com esses homens, com os caixões chegaram, foi fazer a sepultura. Aí a comunidade já estava sofrida, aí foi a que acabou de sofrer. Mas sempre nós lutando, afinal de Mané morreu e a luta ficou. Naquela época, a gente sofreu muito, sabe? Porque a gente não tinha nada. A gente não tinha nada, além de a gente não ter nada, não tinha trabalho. Porque quando aparecia qualquer trabalho, não era para nós, só para os outros que não eram. Os que eram a favor do patrão, né? Os que eram contra, que eles diziam que nós era contra, né? Que nós não era contra, a gente estava tentando ganhar a liberdade, né? Para todo mundo, que nem foi, né? Que foi ganho para todo mundo. E eu, muitas vezes, eu imaginava me desistir, que a perseguição era grande, né? Mas em tudo, e hoje para você ver a força, a união faz a força e dá coragem a gente, né? Apareceu um advogado frio, que a gente soube que ele se vendeu para eles. Ele recebeu uma grande soma de dinheiro para não advogar para nós. E nós ficamos aqui pelejando. Dia a dia a gente, como eu já te falei ainda agora, dias a gente dormia, dias não podia dormir, dias a gente não conseguia comer na hora certa, com a polícia perseguindo dentro de casa. Coisa horrível. Aí apareceu um advogado mais forte. Ele disse assim: lute pela terra, vocês não têm para onde sair, se defenda da bala que da cadeia eu garanto. Era doutor Pinheiro. Aí nós criamos mais garra, aí ficamos com mais força, mas nós sofremos demais aqui. Aí eles derrubaram toda a cerca que nós tínhamos aqui, queimaram. Aí nesse tempo ele botou um gerente que chamava Cobra d'Água. Esse era um condenado. Ele arrodeava nossas casas de noite. Ele não queria que a gente se reunisse. A mamãe já de idade avançada, ela dizia assim: pode se reunir aqui na minha casa. Nós se reuníamos escondido para combinar o que nós podíamos fazer no outro dia. Aí nós se reuníamos aqui era a casa da minha mãe. Nós se reunia lá debaixo de uma mangueira no terreiro da cozinha. E aí nós ia combinar o que nós iríamos fazer no outro dia. Esse gerente foi muito perigoso. Aí, quando ele dizia que ia derrubar a casa da mamãe. Aí, se ela não saísse, de dentro ele cavava 4 buracos em redor. Queria ver se ela não ia se embora daqui. Aí quando chegava à noite,
quando nós se reunia, que o povo se espalhava, aí ele encostava. Ele chegava no pé da casa, apagava a luz do carro, mandava tiro em cima do telhado. Ele estralava a bala em cima da telha. E nós dentro de casa. E alguém aconselhava que nós não armasse a rede, porque ele era malvado demais, podia ele atirar e pegar a bala, ele marcar a altura da rede, né? E pegar a bala. E nós fazíamos assim, nós se sentava bem no pezinho da parede, a mamãe de idade muito avançada, nós deitava ela numa cama bem baixinha e ficava encostada na parede. E as crianças nós forrávamos o chão. E eu lembro assim, né, que, por exemplo, a minha empolgação era justamente ver a libertação, né? Porque nós éramos mais castigados. A gente trabalhava dentro de criança e só trabalhava para os outros. A gente trabalhava para a gente era tudo, as roupas tudo rasgadas, as chinelas da gente se acabavam. Então assim, né, o Beto, ele fez parte de das coisas mais pior que teve, né? Então eu acho que talvez ele esteja lembrando disso. Então para os finais já da história, botaram uma pessoa aqui, né? E a pessoa vinha para destruir. É que na época das reuniões, eu me emociono, né? Mas a gente tinha a tática de, quando chegava um crono, a gente dizia para os companheiros: ei, a gente esqueceu daquele livrozinho, que era para a gente tirar do assunto, né? Para eles não saber do que a gente estava conversando, né? Então, em outra parte também, que quando os companheiros saíam para ir fazer a viagem, aqueles trabalhos que eles tinham, o grupo que ficava aqui, a gente ia fazer aqueles trabalhos, o companheiro que saía, né? Então vou parar por aqui que eu estou muito emocionado. Nosso maior objetivo como povos indígenas é a luta pela sobrevivência, é a luta pelo seu território, pela terra, né? Porque um povo índio sem terra, ele não sobrevive, né? E houve muito massacre desde dos colonizadores por conta das invasões dos territórios dos indígenas. Falar da Mãe Terra é uma coisa que só nós sentimos, porque não é todo mundo que pode falar dela, com o sentimento que nós tivemos. A gente foi agraciado, né, para defender a nossa Mãe Terra. E essa graça que veio para nós foi exatamente para a gente tentar amenizar o sofrimento da nossa Mãe Terra com os desmatamentos e com as queimadas, que é uma das coisas que vai ficar assim na história, né, o Cetra com a gente. A nossa luta principal das comunidades de quilombola do estado do Ceará é ter acesso ao território, porque o território para a gente é de extrema relevância, porque é nele em que a gente vive, é nele que a gente planta, é dele que a gente tira o nosso pão de cada dia. Me lembro de um caso que aconteceu em Itapipoca, onde lá o delegado é quem despejava os trabalhadores. Ele mandava uma carta para o trabalhador, e o trabalhador, com 24 horas, tinha que ocupar a propriedade sob pena de desemprego. E eu comecei a pensar o que fazer para acabar com esse problema. Aí conversei com os trabalhadores, porque tudo tem discutir com eles. Eu, conversando com eles, perguntei o que a gente podia fazer para acabar com essa mania do delegado. Aí resolvemos arranjar 2 caminhões e encher de trabalhadores. Na próxima vez que eles chamavam vocês
você ia arranjar 2 caminhões cheios de gente para a delegacia. Foi só o que deu certo. Porque quando eles chegavam, aí disse, não, eu chamei fulano de tal, porque vocês viram, não, porque o nosso problema é igual, é idêntico, é a mesma coisa. O senhor está chamando todo dia, e virou tudo de uma vez para dizer o senhor o que está acontecendo lá. Pronto. Ele nunca mais mandou chamar ninguém. Agora, em compensação, eu fui proibido de entrar na delegacia dele. Não entrava mais na delegacia. Quando era no negócio de ir para a delegacia, todo mundo, não tinha negócio de estar. Tinha gente que ia até doente, mas ia. E era a pé daqui para Itapoca. Ninguém ia de carro. Não tinha carro nesse tempo. A nossa felicidade, mas sabe, foi Deus que ajudou. Ou deu. Mas graças a Deus, doutor Pinheiro, porque é um homem que tinha explicação e animava, e aí nem tinha interesse próprio, né? Diz assim, eu vou manusear isso aqui, e aí depois eu queria isso, queria aquilo e tudo. Ele é um homem. Nós perguntamos, hein, doutor Pinheiro? Nós ganhamos isso aqui ou não ganhamos? Se organizar, ganha. Se organiza mais, que vai ganhar. Se organiza, que vai ganhar. O povo não gosta de gente arrogante. O trabalhador não gosta de gente arrogante. Quanto mais simples você for, mais eles gostam. Aí depois de montar ali pelo nascente, o cara tirou mesmo na porta, mesmo do lado do doutor Pinheiro. Quando a gente passou da montada para cá, que viu foi o tiro. Só que esse tempo passado, a Toyota frente bem mais feita, com só a marca na bala, assim, na porta. E parou de ir para conversa não, né? E disse embora. E outra vez foi, a gente vinha de Itapoca já assim, bem às 7 horas da noite, ali passando pela Calcaia, passou um carro por nós. Me lembro bem que era uma Elba. Do jeito que o carro veio, passou de uma vez na minha frente assim, do jeito que passou assim, já foi parando e o cara foi saindo para fora, né? Eu fui saindo para fora, eu conheci aqui, eu só fiz trouxer aqui de banda e abaixei o pé do carro. Isso é a Toyota nova, deu quase uns 160, viu? Eu fiquei observando aquele cenário muito masculino e eu não tinha uma noção de feminismo ainda, né? Mas tinha uma noção de que mulher tinha que participar, mesmo elementarmente, mas eu tinha. E eu comecei a observar aquela ausência feminina nas reuniões, naquelas rodas que só os homens tinham a última palavra. E aí nós fizemos esse encontro aqui com mulheres da região que a gente trabalhava, inclusive senador Pompeu. Foi o primeiro encontro que nós fizemos para falar a respeito da questão das mulheres. Aí os problemas, coisas bem elementares, de não participar, de não entrar na reunião, se ir para a reunião da igreja, da pastoral, das SEBs. Esse era o universo das mulheres, mais religioso. E começava a ter uma participação sindical, uma participação política dentro do movimento sindical. E a Margarida, esposa do doutor Pinheiro, a coisa bateu bem certinho. E quando ela chegou aqui, o primeiro que ela fez foi querer organizar mulher. Então foi um papel muito importante dela aqui, porque se não fosse as ideias que ela dava para a gente, os encaminhamentos, a gente não chegava a canto nenhum, porque nós não tinha nenhum conhecimento, não tinha quem informasse nada para nós, não tinha conhecimento de nada. Então, com a chegada deles aqui, foi que nós começamos a despertar. E foi o que aconteceu, acho que em pouco tempo a gente conseguiu de fazer com que o movimento se estabelecesse como movimento em nível de Nordeste, com estatuto, tem uma porção de documentos aí rolando que fazem a história desse movimento, que isso para mim é muito importante. Eu acho que as trabalhadoras deram um salto de qualidade muito grande quando se organizaram nesse processo. Hoje nós sabemos defender os nossos direitos, só se nós não quiser, mas nós sabemos brigar por ele. E graças a essas instituições, principalmente o CETA, porque
ele não mede o espaço, ele não mede a distância, ele quer saber se ele está dando assistência, se ele está ali atento àquelas pessoas. Aqui para nós foram 6 anos de seca seguido. Nesses 6 anos de seca, ó, teve cacimbão por aqui, porque em 80 todo mundo dizia que foi 5 anos de seca, os cacimbão não secavam. Dava, as pessoas bebiam água, tudo água ruim, com sal, mas era a água que você tinha. Mas esse ano, se não fosse essa tecnologia de primeira água, tinha morrido gente de sede, porque nós não tínhamos onde tirar. Esse feminismo rural, ele é um feminismo crítico, né? Então, a agroecologia, quando a gente diz que a agroecologia ela incorpora esse debate feminista, ela traz para a centralidade da sua pauta as questões centrais, por exemplo, das classes, das diferenças de classes, o debate de classes, a gente traz o debate da divisão sexual e social do trabalho. Então, a gente diz que sem isso é impossível a gente fazer uma agroecologia que seja feminista. Então, por isso que a gente diz que sem feminismo não há agroecologia. Porque hoje eu sou uma mulher sadia e que o alimento saudável, ele faz com que a gente se sinta mais melhor ainda. E a feira, ele caiu assim num momento bom, porque ele ajuda, né? Eu trago os produtos, eu que produzo, eu levo para a feira, vendo, e o dinheiro eu já vou começando a comprar as coisinhas e eu tenho uma melhoria de vida. Eu tinha uma geladeira bem pequena, hoje eu já tenho uma maior, eu já consegui comprar uma moto para um filho, eu já tenho uma máquina de lavar. Eu recebi um Bolsa Família, só que depois que eu entrei na feira, que eu comecei a participar, que eu começou a renda a entrar, porque o meu intuito não é só vender, é também eu saber que eu como. Aquela que eu como, que eu consumo, eu não vou comprar. Aí eu doei meu Bolsa Família para uma pessoa carente que tinha na comunidade. Eu fui no CSU, eu fiz questão de doar esse Bolsa Família para essa pessoa carente. Eu disse, você vai dar para ele? Vou. Aí deu para essa pessoa carente, disse, por que você vai abrir mão? Porque eu já tenho condição de eu sobreviver sem o Bolsa Família. Então, se eu dou para uma pessoa carente que tem na comunidade que ele não recebe. O debate da juventude com a agroecologia é uma parte assim, bem presente dentro do Quilombo. Por quê, certo? Boa parte da organização comunitária se dá pela juventude. Então, a agroecologia não só como forma de produção, né, mas também como política, né? A Casa de Sementes, ela surgiu em 2013 dentro do Quilombo. E com a discussão da Casa de Sementes, né, a gente teve um avanço muito grande em relação à agroecologia, porque quem participa da Casa de Sementes, né, não pode, né, utilizar agrotóxico na área, né, de preferência não brocar, não queimar. E a gente vem fortalecendo a comunidade a partir do diálogo da semente, né, que também vem resgatando a nossa história dentro do Quilombo. E a organização da Casa de Semente também se dá pela juventude. Então, quanto mais a comunidade insere a juventude dentro desse debate, né, dentro desse diálogo, mais fortalece a questão do jovem ficar dentro do Quilombo. Então, a gente não quer que as nossas crianças cresçam e saiam daqui. Por isso que a gente tem uma luta pela educação contextualizada, né, pela agroecologia, mostrar que é possível produzir dentro do Quilombo e viver da agricultura, né. É muito claro, né, e é muito óbvio que as pessoas, para desenvolver a agroecologia, precisam minimamente de terra, né. Isso a gente entende como uma necessidade real, né, porque não dá para fazer agroecologia em terras de patrões, né? Jovem no campo, de certa forma, é ser uma pessoa resiliente, porque não é fácil, principalmente porque o governo ele não tem, de certa forma, políticas públicas para tratar essa questão do jovem no campo. Ele vê o jovem no campo como você não tem muitas oportunidades. A partir dos encontros que eu passei aí do CETRA, eu vi a importância que tem a agroecologia e que a gente, de certa forma, já vivia. De uma forma não tão certa. Mas me desperta porque é a maneira certa de cuidar da terra. É um cuidado com a gente, com a nossa saúde. E é uma forma linda de tratar a natureza e retribuir o que a natureza faz nos dar. Tem que dar essa continuidade nessa história, porque eu acho que é uma história muito bonita e que o jovem não pode deixar morrer, a comunidade não pode deixar essa história morrer. Eu sinto
um prazer, um orgulho muito grande de poder representar essa história, que tem um pouco a ver com a minha família. A minha relação com o Cetra, né, ela já faz, em média, de uns 12 a 13 anos. Desde que eu me entendo como gente, né, que já ouvi falar no Cetra, na comunidade e tal, só que o processo mesmo todo começou a despertar esse olhar mais de assistência, foi num projeto que teve em 2004, né, onde teve um processo chamado Processo de Formação em Agroecologia, né? Esse processo veio principalmente da ZESA, né? O Cetra iniciou com alguns multiplicadores em agroecologia e ZESA tentou, né, formar algumas pessoas aqui dentro da comunidade para estar fazendo parte desse curso. Hoje a gente está como funcionário do Cetra, né, dentro desse processo de agroecologia, trabalhando com agriculturas familiares, né, que é o nosso cartão postal hoje, podemos dizer, que o que leva a gente a acordar, levantar mais motivado ainda, é trabalhar com agricultores familiares que têm a mesma necessidade que a gente vê que o meu pai teve, meu pai ainda hoje tem, mas que a gente trabalha na expectativa de não mudar a realidade, mas sim fortalecer o que ele já tem. Aí quando foi no 2003, na posse do Lula, teve um projeto na escola, Vamos Construir o Brasil Juntos, era com aquela ministra Marina Silva, né? Aí fizeram uma proposta na escola, o aluno tinha que descrever como era que podia fazer a agricultura familiar. Eu fazia e eu não sabia se eu fazia, entendeu? Mas aí eu sei que fazia agroecologia depois que eu conheci, isso lá pelo 2007, 2008, que eu fui descobrir de fato e de verdade eu fazia agroecologia. Eu cheguei da Pipoca, encontrei uma feirinha que era orientada pelo Cetra. Eu disse, aqui que eu vou conseguir a assistência técnica do Cetra. Aí eu me encostei na feirinha, me associei na rede de agricultores, aí fui buscar essa assistência técnica. Aí pronto, depois disso eu comecei a trabalhar orientado. Ter essa opção de atuar no meio rural, de trabalhar com essas famílias, quer seja no processo de desapropriação de terra ou no trabalho com essas famílias na terra conquistada, já faz parte dessa resistência, né? E possibilita essas histórias, né, que a gente tem contado e que a gente tem encontrado. Então, assim, acho que na nossa trajetória nós temos, por exemplo, a história de vários assentamentos, como é o caso da Várzea do Mundaú, em Trairi, onde hoje a gente consolida lá uma ideia de um assentamento da reforma agrária com a expressão clara da agroecologia, né? Você tem várias experiências, vários quintais, você tem várias agricultoras, juventude. Então, aquilo que em 84, em 85 aparece só como uma luta pela terra, hoje, 30 anos, 35 anos depois, a gente vê como aquela luta foi possível e como isso garantiu com que as famílias com a terra conquistada pudessem ter qualidade de vida. Então, acho que essas histórias são histórias que enaltecem a trajetória do Cetra. Hoje, o maior desafio da gente é manter as nossas conquistas, porque foram muitos anos de lutas e resistências. A partir do momento que nós conseguimos a terra, o doutor Pinheiro achou por bem nós ter acompanhamento. Como utilizar a terra, como o manejo dela, como plantar. Então, tudo isso foi um pensamento que nasceu do doutor Pinheiro e da Margarida, mulher dele. Acho que foi uma bênção na nossa vida, porque para mim o Cetra continua sendo a maior entidade que já entrou dentro do assentamento para nos ajudar. Tanto no manejo da terra, na plantação, na organização social, em tudo. Se hoje o assentamento tem o conhecimento que tem, nós devemos ao Cetra, porque tem sido um pai e uma mãe até hoje. Hoje ele se afastou mais, já está trabalhando com outras áreas mais, mas nunca deixou de estar atuando aqui dentro, com os grupos de mulheres, com o grupo de jovens, com todas as nossas necessidades, sempre o Cetra está junto.
O Pinheiro, né, como o padre, ele veio só para ajudar o padre Moacir de Aratuba, né? Então ele vinha para Aratuba, o padre pagava as passagens quando podia, né? Ele não ganhou nada nosso, e ganhou muito que ganhou a amizade da gente com ele, né? Então eles vinham, e a Margarida naquele tempo muito jovem, os dois muito jovens, né? Era próprio secretário, quem secretariava, né? Quem notava tudo que a gente precisava era ela, né? Então quando ele vinha sempre para Aratuba, e da gente ia para aquele Aratuba lá se encontrava com ele, né? Então a Margarida foi assim muito importante porque ela foi quem fez toda a nossa, botou toda a nossa, a gente diz e ela passava para o papel a nossa história, né? Então ela foi muito importante. E a gente ficou assim muito feliz porque o Pinheiro é uma pessoa que ele a história nossa com ele é antes do Cetra, né? E quando ele criou o Cetra, né? Ele teve como trabalhar com mais liberdade porque tinha uma entidade que fosse assegurar ele, né? Então, nossa relação com eles era essa, né? A gente fica assim, muito feliz de saber que tanto o Pinheiro como a Margarida hoje ainda são vivos, né? Ainda continuam vivos na luta, né? Quando eu recebi aqui há uns 2 anos atrás o pessoal do Cetra, menino, será que é nosso Cetra? Né? As primeiras pessoas que chegaram aqui para fazer esse trabalho com a gente, né? A respeito de como a gente plantar, como a gente conservar o solo, né? Como não usar os agrotóxicos, né? A gente ficou muito feliz de saber que o Pinheiro e a Margarida ainda continuam no Cetra, né? Eu acho que o Cetra foi muito importante na época, né? Como é importante hoje, né? Cada vez é importante de acordo com aquilo que está havendo no momento, né? Naquele tempo era por uma questão da terra, hoje é por a questão de como educar o agricultor. E essa parte técnica que eles orientam os trabalhadores é muito importante, nós trabalhadores, né? Esse foi o começo, assim, a nossa história com o Cetra, né? Com o Pinheiro, com a Margarida. Eu almoçava na casa deles, dormia na casa deles. Eu fui um advogado presente na vida deles. Por isso que eles querem muito bem a mim, não é pelo seu fato de eu ter sido advogado, não, porque eu fui amigo deles. Eu fui amigo deles. O segredo é isso. Eu ser amigo, ter confiança lá e ter confiança que o que você disser, eles fazem, e o que eles disser, você faz. Tecendo história de resistência, construindo outras histórias e tocar daqui, quem sabe, daqui a 35 anos, né? Está celebrando 70 anos.